Bom, seja bem-vindo ao nosso episódio de número 6, onde finalmente nós começaremos a programar depois de ter feito o nosso setup, depois de ter feito todo o levantamento que a gente precisava. Agora é a hora que a gente para mesmo e começa a colocar ali na parte programacional, se é que existe essa palavra. A gente começa a programar realmente tudo aquilo que a gente levantou de requisitos, tudo aquilo que a gente idealizou na nossa aplicação. Se você está perdido, caiu de paraquedas aqui, seu amiguinho indicou você e você começou nesse vídeo, eu tenho uma notícia para te falar. Olha aqui o número do episódio e volta todos do começo para que você entenda o contexto do que a gente está fazendo aqui, para você entender tudo que já foi feito até aqui e você não perder nada, beleza? Então nós estamos no episódio de número 6, então tem 5 para trás. Então, bora lá para a gente começar a fazer esse negócio funcionar. Bora colocar os dedos para trabalhar. Bom, beleza? Então eu vou começar aqui pelo nosso Product MS, né? A primeira coisinha que eu quero fazer aqui, na real, é dar um botão direito aqui, Run, né? Eu abri a aplicação, fez todos os imports aqui, né? Então eu quero fazer esse Run só para ver se ele sobe já sem nenhum erro, né? Quero garantir pelo menos a primeira vitória do dia. Então, ó, iniciou aqui em 4 segundos, tá tudo ok, fechou, não tem, assim, a gente não programou nada, então beleza, mas é só para garantir mesmo que não deu erro nesse setup inicial. Uma segunda tarefa que eu quero fazer lembra aquela documentação que a gente fez idealizando o projeto? A primeira parte, que é toda relacionada ao Product MS, eu vou recortar aqui, né, ou copiar, vou criar um famoso README, né? README, para quem não saiba, né, para quem não sabe, é aquele leia-me, né? Como se fosse um manual de instrução. Então, ele é a documentação do nosso sistema. Então, faz muito sentido, tudo que é envolvido ao sistema está aqui nesse README, né? A gente pode vir aumentar ele depois, ensinar como executar, onde está instalado e por aí vai. São boas práticas que a gente coloca, tá? Tem gente que coloca o desenho do fluxo de arquitetura aqui. Então, é muito bom ter isso centralizado no único projeto. Beleza? Agora que a gente começou de fato a programar, vocês vão ver que um monte de coisas que a gente fez lá atrás a gente vai passar para cá e também reutilizar, né? Então, feito isso, de fato agora a gente começa a estruturar um pouco os pacotes, né? Já vou tentar desmistificar um pouquinho aqui que não existe uma bala de prata, tem muita gente que faz com nomenclaturas diferentes. Mas é importante que vocês entendam o conceito, né? Porque depois a nomenclatura pode mudar de um lado para outro e fica muito claro para vocês. Então, os meus pacotes eu vou dividir das seguintes formas, beleza? Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou criar um controller, né? Porque tem que ter um controller. Por mais que eu não vá criar as classes de controller nessa aula, eu já vou deixar todos os pacotes criados aqui, beleza? É uma coisa que eu gosto de fazer logo no começo do projeto. Então, controller, uma outra coisa que nós temos, né? O nosso model. Temos o DTO. Também temos, deixa eu acertar aqui, beleza. Alt Insert para em cima do seu package você abre essas opções, tá? Eu estava indo com o botão direito, mas você pode ir com Alt Insert ou Insert para você ter essas opções, tá? Então, Service, DTO, Model Service, uma parada importante a gente já ter agora que provavelmente vai precisar, né? É a Repository também. E acho que é isso, eu deixo eles todos abaixo aqui do Product MS, não tem motivo para colocar nenhum dentro do outro, apesar de eu já ter visto, por exemplo, Persistence, um package chamado Persistence, ter Model e Repository, e também já usei dessa forma, mas vou deixar eles assim. Então, bora de fato ali para nossa classe Model, né? O mesmo Alt Insert aqui, a gente vem e cria uma classe chamada Product, porque ela é a nossa entidade, né? Então, nós utilizamos somente o nome ali do nosso domínio como o nome da entidade. Então, Product, se o microservice é de Product, aqui a gente vai ter uma classe Product, né? E aí, como eu disse para vocês, a documentação é justamente para a gente ficar olhando para ela. A gente vai dar uma olhada aqui nela e vai ver tudo que a gente definiu. A gente pode, inclusive, copiar para não ficar indo de lá e para cá, né? Ou até mesmo quem não tem 2 monitores, a gente coloca aqui, ó, a gente pode comentar. Na verdade, vou fazer aquele comentário mais geral, né? Que é barra
os 2 asteriscos, né? Eu coloco mais um ali e fecho aqui só para a gente ter na nossa visão, né? Algo um pouco mais fácil de ver. Então, bora lá. Primeira coisa, né? @entity do JPA para dizer que aquela classe, ela não é só uma classe comum, mas sim uma entidade que para o Java vai ser um objeto a ser persistido e quando for mapeado para o banco de dados vai ser entendido como uma tabela. E aqui vai uma curiosidade, você pode utilizar o @table para definir, né, o nome da tabela se você quiser, por exemplo, tbProduct. Ou se você deixar vazio, ele assume o nome da classe como o nome da tabela no banco de dados. Então, são várias possibilidades e é bom que vocês saibam disso. Ambas elas do JPA, beleza? Aquela dependência que a gente colocou no começo. Então, tá aqui um @entity, um @table. Nós vamos começar com o nosso ID. Então, ali ele é um tipo numérico, nós vamos de long, private long ID. Um name que é uma string, né? Então, private string name. Uma description, também string. Um price double, pode ser um double, poderia ser um big decimal também, mas vamos de double. E um booleano, private boolean available. Beleza. Fechou. Agora a gente não precisa mais disso. Lembrando que a gente já iniciou com Lombok, então uma coisa legal, né, pra gente evitar aquele boilerplate code, né? Fica aí, vai aparecer aqui embaixo para vocês o que é um boilerplate code. Para eu evitar a explicação, você pode dar uma pausa, dar uma conferidinha aí, fazer essas anotações, beleza? Então, para a gente evitar, vamos aqui de @data. O @data do Lombok ele já engloba para nós, né? Getter, setter, required constructor, toString, equals, hashcode, né? Vocês conseguem ver dando Ctrl clique e dando uma lidinha ali, né, na documentação da classe. Então, por isso a gente coloca. E a gente evita aquele monte de código repetitivo que a gente vai ter aqui, fechou? E aí sim, de fato, nós começamos a utilizar algumas anotações ali de JPA, como por exemplo, falando que o ID ele é um @ID para ser visto como um identificador. Nós vamos colocar aqui a estratégia de geração desse número, como pode ser auto, não tem problema, auto identity. Mais uma vez, tem dúvida do que o identity faz? Dê um Ctrl clique na opção. É muito importante que vocês não fiquem só de artigos e videoaulas. É importante sim vocês verem muitas videoaulas, muitos artigos, as fontes de dados estão aqui para vocês darem uma olhada mesmo. Mas se vocês estiverem no dia a dia fazendo, não dá ali para pesquisar agora, lembre-se que uma fonte de pesquisa é a própria linguagem, né? Ela já tem a documentação, né? Quando você importa a biblioteca, você tem essas informações. Então, dando um Ctrl clique também é uma forma de estudo, beleza? Não necessariamente você teria que consultar fora. Ali no seu próprio ambiente de desenvolvimento, você conseguiria dar um Ctrl clique e ver que @table indica que alguém vai provisionar, sequence indica que vai ter uma tabela de sequência para ser gerada ali, identity faz alguma coisa, o auto também faz alguma coisa. Então, tem aqui as opções para vocês, beleza? E um @column que eu vou colocar aqui como ID. E se você estiver falando, pô, mas assim como @table, se eu não colocar nada, ele já vai, né, ser entendido que é aquele nome. Beleza, eu concordo com vocês, só que aqui para mim tem um ponto. Eu sempre coloco o name da column, por mais que ele seja repetido, porque eu acredito que um código mais visual elimina perguntas e também facilita o entendimento de qualquer um, né? Se vocês não soubessem que se não colocasse nada aqui seria esse nome, né? Já olhando aqui, vocês conseguiriam matar. Então, é sempre bom quando vocês estiverem programando, vocês lembrem que o seu código será lido pelo cara mais experiente e pelo menos experiente. Então, escreva para o menos experiente entender, fechou?
quando você escreve para o menos experiente entender, você engloba todos esses caras aí mais experientes. Então, uma pessoa que não sabe que se tiver assim, vai esse nome aqui, vai achar só que, sei lá, é uma anotação qualquer para falar que aquilo é uma coluna. Mas, mesmo estando claro aqui, você já reforça para ele que aquela coluna tem um nome, beleza? Então, aqui o mesmo rolê, né? Um @column, inclusive eu vou copiar esse cara, vou colar aqui, vou alterar e vou colocar no label false, que eu não quero que seja nulo. Deixa eu dar uma conferida nas regras. Beleza. Não tem nada que eu precise fazer aqui na entidade, né? De regra. Então, vou colar aqui uma description. Eu também não quero que seja nula. O price também. Deixa eu colocar esse cara aqui. Eu já vou colocar esse cara aqui e aí eu altero os dois. O label false. Esse cara aqui, deixa no label false e assim também. Eles não são falsos nunca, né? Porque no caso do booleano, por exemplo, como ele é um tipo primitivo, né? Diferente do boolean do Java com um B maiúsculo, que seria o objeto, esse carinha aqui que vocês estão vendo com B maiúsculo, ele aceita 3 tipos, né? Por ser um objeto, ele aceita ser nulo e também ele aceita os tipos verdadeiro e falso, né? Esse carinha aqui, por ser um tipo primitivo, ele só vai acertar verdadeiro e falso. Mesmo que esteja no label aqui, o verdadeiro e falso, o nulo mesmo não aconteceria, então eu posso tirar. O preço ele é o mesmo rolê, né? Ele é um double, ele não aceitaria nulo, ele só aceitaria tipos numéricos mesmo, né? Então, se você vier aqui, por exemplo, né? Deixa eu ir na nossa classe main. Se eu vier aqui dentro da classe instanciar, por exemplo, um int i igual a nulo, ele vai dar um problema porque ele é um inteiro, né? E o que foi provisionado foi um nulo. Isso não pode acontecer. O double é a mesma coisa, né? Double b igual a null. Isso não pode acontecer. Eles querem só tipos numéricos, mesmo que seja 0. Fechou? Então, isso aqui pode acontecer. Já os demais casos, né, por serem tipos tratados como complexos, né, por serem classes, eles podem aceitar nulo. Então, eu coloco neles, mas nesses aqui não precisa. E aí a gente evita esse código desnecessário, né? Agora, de fato, nosso model, né, nossa entidade, pelo menos de produto, está pronta. A gente não precisa fazer nenhuma mudança nela agora. E a gente pode, inclusive, aproveitar nessa aula para a gente já criar os nossos DTOs, né? Ou o nosso DTO. Por enquanto, como é uma entidade simples, eu vou utilizar um único DTO para fazer essa transação de dados, né? Se você não sabe o que é DTO, também está aparecendo uma caixinha aqui escrito, beleza? Na edição. Vocês vão ler o que é DTO, dá uma pausa, dá uma olhada no que é para vocês entenderem do que se trata no DTO, beleza? A gente vai criar uma classe ali, então, no package de DTO, chamada Product DTO. E daqui para frente, com exceção do model, todas as classes que a gente criar nos pacotes, a gente vai utilizar o nome do pacote como o sufixo da classe, né? Então, quando for o controller, Product Controller, Service, Product Service, e no DTO a mesma coisa, Product DTO. Então, a gente cria, a gente pode literalmente, vir aqui, copiar tudo menos o ID, colocar aqui, remover todas as colunas, minimizar isso aqui, ó, remove todas as colunas, importes desnecessários e anota como @data. Por quê? Porque como vocês viram na explicação aqui, o objeto DTO ele é um objeto de transferência de dados, então ele precisa ser um objeto espelho da nossa entidade. Por que a gente não precisa o ID? Bom, veja bem, a gente não precisa o ID porque durante a criação o ID ele não existe, então a gente não precisa transacionar um ID na criação. E durante o retorno nem sempre a gente quer devolver o ID, né? Tem pessoas que devolvem. Se vocês quiserem, é só vocês virem aqui e colocar private long ID. Também não tem problema. A diferença é que na hora de enviar a gente não vai ter esse carinha, na hora de retornar a gente recupera ele do banco de dados.
tá? No meu exemplo aqui, nesse serviço, eu não vou colocar ele nem na exibição, nem em forma alguma na hora de devolver. Eu acho que é um dado sensível que não precisa, mas existem casos e casos, beleza? E com isso a gente termina aqui a nossa aula de modelo, beleza? Nós criamos a nossa entidade com base nos campos que a gente levantou e também já criou o DTO, já deixamos no esquema. Bom lembrar também que passamos o nosso README para cá, para ficar mais centralizadas as informações, né? E já criamos os pacotes. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Não se esqueça de curtir, de comentar, se inscrever no canal e compartilhar para a galera. Beleza? Até a próxima!